Olá pessoal, boa tarde, mais um vídeo aqui pro canal, né? Esse vídeo é para fechar a minha história, a minha saga, a, a correria, né? Para engravidar, né? Eu fiz 2 vídeos explicando por quê. Se vocês verem lá, um ficou 40 minutos, outro ficou 50 minutos, e assim, eu explicando tudo muito genérico, muito simples, sem detalhes, e deu 50 minutos, né? E como eu não sou conhecida, eu penso na minha cabeça que ninguém ia ter paciência de ficar vendo assistindo, né? Então eu fiquei muito preocupada com isso. E mesmo assim eu fiz assim muito breve. Eu fiz um resumo muito breve, tá? E mesmo assim deu 50 minutos. Então eu preferi dividir em quantas partes fosse necessária para não ficar um vídeo de 2 horas. Ninguém ia assistir, né? Ou ver. Então, esse eu acredito que é o último, tá? Que eu só quero finalizar dizendo que lá que eu falo do nascimento da minha filha Sofia, né? Voltando só um pouquinho, o nosso desejo, como eu expressei no primeiro vídeo, era ter uma menina. Eu engravidei de um menino, vocês têm que voltar lá nos vídeos anteriores para entender. Mesmo assim, fiquei muito feliz, falei, então vai ser o nosso menino, vai ser o nosso garoto, mas aconteceu tudo que aconteceu, que eu estou relatando lá, né? E o da Sofia foi muito especial, né? Não que do Enzo não seja, mas foi muito especial, que é aquela menina uma criança, menina que eu tanto sonhei, que eu tanto esperava, mas é aquilo que eu acredito. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, ou quando a gente pede algo para Ele e Ele vê que esse desejo é bom, Ele cumpre na nossa vida, tá, pessoal? E foi assim que aconteceu comigo. E quando eu completei 12 anos de casada, daí já estava completos 12 anos, por isso que eu falo que, né, em alguns vídeos que eu consegui engravidar depois de 12 anos, quando eu engravidei do Enzo era 11 e uns quebrados. Consegui engravidar da Sofia, eu tinha 12 anos de casada, e ela veio para alegrar o nosso lar, a nossa vida, dar mais cor, mas também o que é mais importante para nós, que em todo esse processo, Deus estava nos olhando. Deus estava nos provando, mas estava nos ajudando também. Eu e o meu esposo, a gente orava, buscava, fazia tudo que estava ao nosso alcance, como eu já falei, mas Deus foi o suporte de tudo. Deus ia nos alimentando com a palavra, com as promessas, dizia que era para ficar firme e somente confiar, que no momento certo e na hora certa ele ia entrar com a providência e que eu ia apalpar, que eu ia abraçar a minha grande benção, que é a minha filha Sofia hoje. Hoje ela está com 8 anos, completou, né, novembro do ano passado. É uma menina adorável, formidável, inteligente, amorosa, não é só porque é minha filha, não é só porque eu sou mãe dela, mas é uma criança muito especial. Foi um presente que Deus nos enviou mesmo. Deus supre todas as necessidades da Sofia. A gente sem condição nenhuma, a Sofia sempre estudou e estuda em escola particular, preparação de Deus. Deus cuida dela, porque financeiramente nós não teríamos condições, e só escolas boas de nome daqui da nossa cidade. E eu tenho certeza que Deus vai continuar cuidando dela, vai continuar preparando tudo que ela tem de necessidade. E eu também vou estar lutando para dar para ela sempre o melhor no estudo, carinho, caráter, pessoa, né? Ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta. Porque ela veio, assim, de uma maneira muito linda e especial na nossa vida. Promessa de Deus. Eu quero parar um pouquinho também
Eu sei que não teria necessidade, mas eu mexendo nas coisas, eu achei. No meu primeiro vídeo, eu fiz o vídeo e mostrei isso aqui pra vocês. Eu falei assim, ai, quem será? Quem vai saber o que que é isso aqui? Gente, esse aqui, no último, ai, como que eu vou dizer? O Enzo, no último dia de vida dele, que eu fui visitar o Enzo, só voltando um pouquinho no meu filho, o Enzo, eu fui visitar ele na UTI, foi o último dia de vida dele. Eu entrei na UTI aquele dia, tudo soava muito estranho, sabe? Eu entrei ali, ele estava ali, sabe? Eu olhei pra ele, eu sempre tenho vontade de chorar quando eu penso. É normal, né? Mas é bem rápido. Eu lembro que eu cheguei ali, eu coloquei as mãos pela incubadora, né? Aquele espaço que a gente tem pra colocar a mão. E eu senti a incubadora, ela não tava tão quentinha como era nos outros dias. Ela tava meia morna, sabe? Meio assim, tava friozinho. Então eu falei, nossa, gente, isso não tá normal. Daí até perguntei pra enfermeira, ela falou que não, que tava tudo bem. E ele também não estava na sala de costume que ele estava, ele tinha mudado. Eles tinham tirado todos os bebês que estavam internados de uma sala e passaram para outra, para higienizar, desinfetar, né? Tinha esse procedimento. E ele estava em uma outra sala. E quando eu cheguei ali, chegou uma enfermeira para trocar a fraldinha dele, trocar as luvinhas, que é essa aqui, tá? E ela tava ali trocando e eu vi. E eu cheguei pra ela e falei assim, será que eu posso ficar com essa? Ela falou, pode, mãezinha, pode ficar. E foi a única coisa que restou do Enzo pra mim, foi essa luvinha que era dele. Hoje, se ele tivesse vivo, ele iria completar 10 anos esse ano. E foi o que restou dele. Essa luvinha pequenininha aqui, ó. E mesmo assim era enorme pra ele, tá? Enorme. Porque a mãozinha dele, gente, era isso aqui, ó. Muito pequenininho, muito pequenininho. E daí eu perguntei pra ela se eu podia ficar, mal sabia eu que seria a única coisa que eu teria dele. E aqui tá a certidão de óbito do Enzo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá? Enzo Frauzino Mendes Gabriel, tá bom? É que eu quero só ler pra vocês a causa de morte dele, pra vocês verem que foi bem sério a causa morte dele. A causa morte dele foi falência de múltiplos órgãos, hemorragia pulmonar, disfunção biventricular importante, prematuridade extrema, doença de membrana hialina e asfixia neonatal. Nossa, eu fico nervosa. Asfixia neonatal, o médico até me explicou. Ele falou pra mim que assim, eles foram dar leitinho pro Enzo e ele se engasgou. E como ele era muito fraquinho, foi uma das causas. Ou foi o que aconteceu e puxou as outras, né? Juntamente com a prematuridade severa, extrema, né? E ele acabou vindo a óbito. E essa hemorragia, ele falou assim que foi gotículas. Ele me explicou que foi muito pouquinho, mas no tamanho dele, 2 ml de sangue que ele perdia já era muita coisa. Porque ele era muito pequenininho. Ele tinha 590 gramas, né? Menos de... Não, um pouquinho mais de meio quilo de açúcar. Ou de café, né? O que seja. Então, ele era muito pequenininho. E eu queria trazer isso aqui pra vocês, a causa-morte dele, né? Então, ele tinha uma prematuridade extrema, muito forte. Então, era muito difícil ele sair dessa. Daí veio a Sofia, né? Deus preparou tudo. E eu estava feliz e completa. Falei, bom, tive um menino lindo e maravilhoso, que agora está ao lado do pai, cuidando de nós aqui na terra. Tenho a minha filha Sofia, tive um casal, estou realizada. Para mim não existia mais problema, era
a minha filha era tudo para mim. Estava tudo certo, eu estava muito feliz com Deus, com tudo que Deus preparou. O sofrimento eu já nem lembrava mais do que eu tinha passado. Eu tinha saudade do Enzo, mas sempre pus na minha cabeça e acredito que ele foi um anjo escolhido por Deus para me ajudar a passar a aprovação que eu tinha que passar. E consegui e consigo ser feliz com a Sofia aqui dentro da nossa casa, do nosso lar. Porém, 3 anos depois, fui eu trabalhar, né? Estava eu trabalhando e comecei a perceber que eu estava sentindo umas fraquezas. E eu sou uma pessoa muito resistente. Se eu tiver que ficar o dia todo sem comer, eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho fraqueza, eu não passo mal, nada, nada, nada. Eu simplesmente fico sem comer. E tava acontecendo isso, daí eu já comecei a ficar preocupada com a minha saúde, que eu falei, gente, eu não sinto essas coisas. Por que será que eu tô sentindo? Eu já pensei que eu estava com alguma coisa ruim. Comentava com meu esposo tudo, né? Mas eu falei, bom, vou esperar um pouco, de repente é um mal-estar, trabalhando demais, tudo. Vou deixar passar, só que esse mal-estar não aparecia, não... eu entrava na escola onde eu trabalhava 1h da tarde, eu almoçava pelas 11h30, que daí eu tinha que sair correndo, que eu ia de ônibus, e era o tempo de eu chegar. Só que dava 2h da tarde, eu já estava com fome de passar mal, tremendo. E como eu falei, eu conseguiria facilmente, sem comer, sem almoçar, ficar o dia todo sem comer. E mesmo assim eu almoçava e me dava essa fraqueza perto das 2h da tarde. Daí eu comecei a falar com meu esposo, comecei a ficar muito preocupada com isso. E falei pra ele, olha, eu vou marcar uma consulta pra saber o que eu tenho. Daí passou uns dias, depois disso que eu falei com ele, eu falei, Leandro, pensou se eu tiver grávida? Ele falou, não, imagina, não tem a mínima possibilidade. Daí eu falei, então, mas a gente tem que ver, porque se eu tiver grávida, eu tenho que tomar as vacinas. A minha preocupação era as vacinas, não era outra gravidez. Pra mim não passar o que eu passei na primeira gestação. Ele falou, nossa, daí isso ficou na nossa cabeça. Daí até que eu falei pra ele, Leandro, pra gente tirar todo esse, né, tirar qualquer dúvida, vai na farmácia, compra um teste pra mim, pode ser um baratinho, qualquer um, só pra gente tirar mesmo da cabeça, e você traz pra mim. Eu lembro que isso foi num domingo, tá? Foi num domingo à tarde, logo depois do almoço. A gente almoçou, ele falou, então eu vou lá na farmácia comprar. Eu falei, isso, porque daí na segunda eu já faço o teste na primeira urina da manhã, que daí não tem dúvida nenhuma. E a gente tira pelo menos essa dúvida que não é gravidez. Ele falou, então tá bom, então eu vou lá. Pessoal, ele foi na farmácia. E como a gente tinha acabado de almoçar e eu tenho essa mania, eu pego e deito, principalmente domingo. Eu deito um pouquinho para descansar. O que aconteceu? Eu cochilei e tive um sonho que pra mim, que sou cristã, pra mim foi uma revelação de Deus muito clara. Mas foi muito rápido, né? Então foi uma revelação mesmo. Eu falo um sonho para quem não tem muito entendimento sobre a espiritualidade, mas para mim foi uma revelação que Deus passou. Eu não tenho dúvida disso. Eu deitei ali, e assim que eu deitei, só que eu não sei que tempo que demorou isso, porque também foi o tempo do meu marido ir na farmácia e voltar. Eu deitei, caí naquele cochilo, e eu tive um sonho que eu estava no culto da minha igreja. Gente, sem mentira nenhuma. Eu não tenho por que mentir essas coisas, eu não tenho por que fantasiar, até porque Deus faz coisas maiores que essa, tá? Mas estou contando o que aconteceu comigo. Eu estava no culto da minha igreja e ali na palavra, Deus tomava a pessoa que estava ali na frente e falava, tem uma pessoa aqui que você veio perguntar para Deus. Olha isso, gente. Que você veio perguntar para Deus, isso lá no meu sonho, tá, gente? No cochilinho de domingo que eu tirei. Você veio perguntar para Deus se você está grávida. Deus manda te dizer que você está grávida sim. Que você vai receber mais uma criança. Na hora que eu escutei isso no sonho, eu levantei na vida real. Eu acordei assustada. Porque eu escutei o meu portão abrindo que o meu esposo estava voltando da farmácia.
Gente, coisa de Deus é assim. Eu sei que se não acreditarem não tem problema, porque as coisas de Deus é tão maravilhosa que quem não entende pensa que é fantasia, mas não é fantasia. Aconteceu e glória a Deus que aconteceu comigo. Me sinto privilegiada de poder afirmar que as coisas de Deus acontecem. Desculpa. Meu esposo entrou. Eu falei, Leandro, você não sabe o que aconteceu agora. Ele falou, o que foi? Ele viu que eu tava meio assim. Eu falei, você saiu pra comprar o teste de gravidez? Eu fui deitar um pouquinho. E eu tive um sonho. E eu acordei com o barulho do portão. Você abrindo o portão. Eu falando pro meu marido. Ele falou, eu falei, o meu sonho foi que eu estava dentro da igreja e Deus falava que eu estava grávida. Ele, imagina, Luciana, que isso? Não tem possibilidade. Eu falei, pois agora eu vou tirar uma prova disso. Falei pra ele. O certo é a gente pegar um teste de gravidez e fazer na primeira urina, que é onde está concentrado ali o hormônio da gravidez, o beta-HCG, para não ter dúvida nenhuma. E é isso que eu ia fazer. Eu ia fazer na segunda de manhã, isso foi domingo. Por isso que eu já tinha pedido para ele ir buscar. Daí eu falei assim para ele, então a gente vai tirar a prova se isso é de Deus ou não. Eu vou fazer esse exame agora. Quer dizer, a gente já estava no meio da tarde, eu já tinha almoçado, já tinha bebido com certeza alguma coisa. Então, assim, o que a minha urina não estava era concentrada. Ela não estava. Estava bem diluída com água ou com alguma coisa que eu bebi ali o dia todo, já era quase tardezinha. Daí eu falei, me dá e fui fazer o exame, pus lá no potinho com a urina e saí do banheiro e esperei 5 minutos. Gente, pasmem. A hora que eu voltei, lá o teste só não explodiu porque não tem como. Tava rosa, aquelas duas fitinhas vermelha, rosa, rosa, rosa. Sabe assim, do Enzo, quem vê o vídeo, o primeiro vídeo, eu contei que a dele saiu bem fraquinha, eu fiquei meio com dúvida se era, se não era. O da Sofia foi normal, mas esse foi o boom, ficou rosíssima. Eu falei, Leandro, daí eu caí das pernas, o meu esposo passou mal, tá? A pressão dele deu uma subidinha, porque a minha Sofia tinha 2 anos e pouco. Ela tinha 2 anos. Não, ela tinha acabado de completar 2 anos. Ou tinha 2 aninhos e pouco, uma coisa assim. A gente ficou super nervoso, porque ia começar tudo de novo, coisa de vacinação, tudo de novo. Eu falei, meu Deus do céu. Daí já marquei consulta online, né, que dava pra fazer online, pra me fazer um exame de sangue já na segunda-feira, né? Fiz o exame, deu positivismo. Bem positivo. O hormônio da gravidez estava lá em cima, não aconteceu igual do Enzo que estava baixo. Foi lá em cima, foi lá em cima. Daí eu falei, meu Deus, aí a gente teve um temor, mas no último vídeo eu falei que as coisas de Deus faz tudo certinho. A pessoa que me deu as vacinas na gravidez da Sofia poderia me dar a minha gravidez inteira, mas ela falou, olha, vai atrás da farmácia de alto custo, para você ver como que é, mas se você não conseguir, eu te dou a gravidez inteira. E foi o que eu fiz, tá lá no outro vídeo, vai lá que vocês vão entender. O que aconteceu? Eu precisei da farmácia de alto custo. E eu já não estava mais na escola onde eu trabalhava, que essa mãe me ajudou. Fiz todos os procedimentos certinho, já sabia as papeladas. Fui na médica a especialista, que ela me ajudou nesses 3 processos da minha gestação. Para ela me dar as documentações que eu precisava para levar até a farmácia de alto custo, porque eles querem saber o porquê, que tipo de doença é, por quanto tempo tem que tomar, e tudo ali, tudo documentado para conseguir esses medicamentos que é caro. Já fui lá, eu entreguei a papelada, de manhã à tarde já me ligaram que as vacinas estavam lá. Então, assim, praticamente eu descobri que eu estava grávida num dia, no outro, já estava tudo certo na mesma semana para eu pegar. Foi muito tranquilo a gravidez e a gestação da Antonella, né? Daí, voltando um pouquinho, eu fiquei muito preocupada. O que eu falei? Eu fui até meu quarto e orei. Falei, Senhor, eu jamais esperaria mais uma gravidez. O primeiro eu perdi, foi muito dolorido. Eu entendi
que foi uma preparação do Senhor, que eu tinha que passar por isso. Passei, o Senhor me deu força, chorei lágrimas de sangue, quase morri, mas passei. O Senhor me deu força, sabedoria, lutei também pela vinda da Sofia, o Senhor deu força. A Sofia veio, tá aí com toda alegria e saúde para nós. Mas agora essa, Senhor, eu não sei se eu tenho força para passar UTI, tanta coisa que eu passei, Senhor, me ajuda. E o que aconteceu, pessoal? Eu orei para Deus, falei, Senhor, o meu desejo, sabe qual era o meu desejo, Senhor? É eu ter essa filha, ficar só 3 dias no hospital, como qualquer mulher grávida fica. No 3º dia, pegar minha filhinha com a malinha, poder dar banho, cuidar dela e ir para minha casa, como qualquer mulher normal, tem uma gestação normal. Pessoal, Deus, a Antonella veio, para mais uma vez Deus cumpriu o desejo do meu coração. A Antonella, no caso do Enzo, que nasceu com 590 gramas, a Sofia nasceu com 950 gramas, a Antonella, para honra e glória do Senhor, nasceu com 3,790 kg, quase 4 quilos, tá? Muito esperta, a única coisa que ela não mamou, ela não quis mamar. Muito esperta, muito forte, nasceu branquinha, né? Hoje ela é a moreninha, ela é a mais clarinha da família, né? Porque a gente tem uma mistura muito grande entre minha avó, a avó das minhas filhas, né? Elas são brancas, então fez uma mistura aí muito, muito bonita de se ver. E a Antonella nasceu com 9 meses, certinho, fiquei com um barrigão, engordei 10 quilos, né? Foi uma gravidez muito saudável, mesmo que eu tive que tomar minhas vacinas, que isso é de praxe, se eu ficar grávida 10 vezes, as 10 vezes eu preciso tomar essa vacina, né? Para que meus bebês e eu não corra risco. E foi assim, tudo lindo e maravilhoso, tá? Então, o que eu quero deixar? Não importa o tempo da prova, não importa o tempo do sofrimento. Deus tudo pode, né? Assim como ele fez com Ana lá atrás, ele fez comigo. E para quem não tinha e não conseguia, eu engravidei. Eu tive 3. E depois ainda tive que ir atrás para me cuidar, né? Colocar DIU, que eu fiquei com medo de eu ter o 4º, 5º. Depois que eles aprenderam, eu costumo dizer que depois que eles aprenderam o caminho, eles não quis mais parar de vir. A Sofia, quando completou 3 anos, em 24 de novembro de 2018, a Antonella nasceu em 28 de dezembro de 2000... Não, desculpa. A Antonella, quando a Sofia completou 3 anos, em 2019, isso. Em novembro, a Antonella nasceu em dezembro de 19 também. Então, elas têm 3 anos de diferença. Hoje, a Sofia tem 8 anos, a Antonella tem 5 anos. 2 sapecas, a Antonella é uma peça. Ela dá um baile na Sofia de 8 anos. Muito inteligente, muito pra frente. Às vezes tem que dar umas freadas nela, que ela é demais, pela idade dela. Muito saudável, muito inteligente. E então Deus cumpriu o desejo do nosso coração. A gente tem essas 2 meninas lindas, maravilhosas. Então eu falo para vocês que estão tentando, não desista dos teus sonhos. Passou pessoas no meu caminho que tinha desejo de ter filhos, só que falava assim, eu não vou fazer nada, porque Deus tem poder, se Ele quiser, Ele me dá um filho. E eu falava, mas você não pode só esperar por Deus. Deus tem esse poder, sim. Se for no propósito dele, ele pode te dar sem você fazer nada. Mas se você tem um desejo grande, faça a tua parte. Vai em um médico, faça um tratamento, né? Que Deus vai te dar. Então, eu sou dessa opinião. Se você quer alguma coisa, seja em tudo que for. Se você quer alguma coisa, faça a tua parte. Que aonde você não alcançar, Deus vai fazer por você. É esse o entendimento que eu tenho, tá? É isso que eu entendo. Deus tem todo o poder, mas também se a gente ficar de braços cruzados, nada vem.
E que nem ele fala na Bíblia, na palavra dele. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Quem busca, encontra, né? Independente do tempo, da hora, né? Porque o tempo da gente não é o tempo de Deus. E aí, o que nos move é a fé, o desejo de alcançar e esperar a vontade do Senhor, né? E poderia também ter acontecido na minha vida de eu lutar, ter feito tudo isso e não ter engravidado, né? Porque tem mães que eu acredito que são predestinadas a não ser mães, né? Infelizmente, tem mães que têm desejo, mas por algum motivo não consegue, não vem, né? E depois acaba desistindo. Existe essas pessoas, né? E a gente não consegue entender nesse universo, né? A vontade de Deus. Mas aquelas que têm desejo, luta e busca, põe Deus em primeiro lugar, busca Deus, pede para Ele cumprir o desejo do seu coração e que tudo vai dar certo. Eu conto esse meu testemunho, é um testemunho, né? Com muita alegria, porque Deus, que nem eu falei, para mim é um milagre, foi um milagre, porque foi tudo Deus na minha vida. Ele me deu força para ter paciência, para passar, não deixou eu cair numa cama, não deixou eu ficar depressiva, porque ao longo desses 12 anos eu passei muita coisa, eu passei muita humilhação de pessoas próximas a mim falavam: você não vai conseguir, Deus não vai te dar de uma maneira, né, muito assim, para me ver triste mesmo, acabar comigo. Então, mas eu confiei em Deus, eu confiei na minha fé e eu confiei em tudo que Deus prometia para mim e como Deus promete até nos dias de hoje, tá bom? Fiquei muito feliz, gente, que eu já concluí. Assistam esse vídeo, assista até o final, tá bom? Se vocês gostou, deixa um gostei, deixa um comentário, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? É aquilo que eu falei, como eu não sou conhecida, e eu já falei também em outro vídeo, o YouTube mostra pra mim que pessoas entram, mas não assiste até o final, mas não tem problema nenhum. Eu tô aqui, se eu falar pra uma pessoa e a pessoa assistir, tá bom? Eu não tô aqui pra ficar rica, eu não tô aqui para me aparecer, para ficar conhecida, nada. Então, para mim, aqueles que chegarem e ver, eu tô feliz, tá bom? Eu quero levar o que Deus fez na minha vida, o que Deus proporcionou para mim até hoje. E eu vou preparar um vídeo muito legal também de como Deus preparou esse apartamento para mim, tá? Morei em uma casa insalubre, quando eu era pequena, sem condições nenhuma, uma situação, vou contar para vocês. Morei na casa dos outros também, quando pequena, junto com a minha mãe, passamos muita humilhação. Na minha adolescência, devido aos problemas de alcoolismo que eu passei, eu ficava mais na casa de amigos, colegas, e sempre parecia situações também, aqui na sua casa, você só dá despesa também, vou falar tudo. E vou falar quando eu me casei também, morei numa casa emprestada, vou estar contando, relatando algumas coisas também. E até eu chegar aqui no meu palacete, mini palacete, que é muito pequenininho esse apartamento, mas é meu, Deus preparou para mim, fez uma obra linda também, que eu quase tive um infarto, mas Deus trabalha assim na minha vida, acho que Ele sempre quer, Ele tá querendo sempre que eu prove a minha fé, eu acredito nisso. Mesmo querendo desfalecer, acontecendo uma coisa ou outra, mas eu falo, não, eu vou ficar firme porque Deus prometeu. E daí Ele vem com aquela obra linda e maravilhosa, vou contar para vocês também. E tudo de experiências que eu vejo que serve para ajudar vocês a levantarem, a lutarem, a buscar, eu vou estar trazendo aqui para vocês, tá bom? É a minha vida, a nossa vida, é a minha vida, a sua vida e a nossa vida. Esse canal que eu fiz foi para mostrar as coisas da vida cotidiana, da nossa vida, que acontece comigo, não só comigo, mas com todas as mulheres do planeta, né? Que é vida verdadeira, que é sem, como se diz? Sem mentira, sem atrás de internet, que é tudo ilusão, não, é coisa verdadeira mesmo. É conta, é dívida, é banco, é cartão, é criança, é problema no trabalho, é tudo eu vou trazer aqui pra vocês, tá bom?
E quero dizer também uma coisa, tem vou trazer um vídeo muito importante, eu vou participar de uma conferência muito importante sobre a família. O meu foco aqui é família, filhos, casamento, né? Eu quero trazer um pouquinho de conhecimento, não sei muito, mas quero aprender com vocês, e o pouco que eu consegui absorver, ou muito, não sei, eu vou trazer aqui para vocês. Então eu vou participar de uma conferência muito legal, em um lugar, vou tentar estar gravando para vocês, vou trazer alguns tópicos para a gente trabalhar no nosso lar, na nossa vida, na sua vida, tá bom? Para que a gente venha ser mulheres virtuosas, mulheres valorosas, mulheres sábias, para manter o nosso lar, a nossa vida, a nossa família unida, juntos, e que ninguém possa espalhar ou separar. Primeiramente Deus, a nossa família, os nossos filhos, né? Depois o trabalho e assim por diante. Vai ser muito legal esse vídeo, tá bom? Eu vou trazer para vocês, eu vou tentar fazer de uma maneira bem legal para que vocês possam desfrutar aí. Então, fique com Deus, até o próximo vídeo, assistam esse vídeo que vocês vão gostar, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.